seu Senhor. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos entrar em comunhão com o Senhor. No nome de Jesus. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. No nome de Jesus, meu Pai, nos perdoe. Que o Espírito Santo, Senhor, traga à nossa consciência todas as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos erros. Tudo aquilo não é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo, ó Pai. Que o Espírito Santo traga à nossa consciência para que possamos confessar ao Senhor acompanhado do arrependimento. Para que não haja nenhum impedimento nas nossas orações, nossas súplicas. Para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Que o Espírito Santo, Senhor, traga à nossa consciência tudo aquilo que nós fizemos, não ter feito, tudo que falamos, não deveria ter falado. Que desejamos, não deveria ter desejado, Senhor. Que assistimos de filme, de internet, de vídeos, não deveria ter assistido. Tudo que tem um dedo do diabo no meio. Música de fundo tem um dedo do diabo no meio. Músicas que ouvimos tem um dedo do diabo no meio. Venha nos perdoar, ó Pai, no nome de Jesus. Por isso que o Espírito Santo traz nossa consciência, para que possamos entrar na dispensação do Espírito Santo aqui nesta noite, para que possamos contemplar a sua glória e entrar no santuário do Santo dos Santos. Que as cortinas que nos separam, Senhor, no mundo espiritual, que seja puxada da nossa frente, para que possamos enxergar no profundo e escondido, para que possamos entrar numa dimensão espiritual grandiosa da parte do Senhor. Como está escrito, não há nada encoberto que não seja revelado, nada escondido que não seja manifesto. Que o Espírito Santo, Senhor, traga a nossa consciência, para que nós não impedimento nossa comunhão com o Senhor nesta noite. E com a consciência limpa e tranquila, possamos entrar na sua presença, comparecer ante o seu tribunal, Senhor. Comparecer no santuário do Santo dos Santos, comparecer ante a sua face. Para estarmos te adorando e glorificando, exaltando o seu santo nome, tanto no corpo quanto no espírito. O Senhor mesmo nos constituiu o sacerdócio real, Senhor. Nos constituiu para estar louvando, tanto no corpo quanto no espírito. E apresentarmos diante do Senhor nosso sacrifício espiritual, Senhor, e contemplar a grandeza do poder do seu nome, para que o Espírito Santo venha, Senhor, com toda a sua plenitude, manifestar em nossas vidas, Senhor, com seus dons, ministérios, seus frutos, pois são os seus atributos. O Senhor mesmo o enviou, Senhor, para estar conosco nesta caminhada, no nome de Jesus. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Que cada irmão, cada irmã confesse ao Senhor, pois todo o pecado confessado, o Senhor já não imputa mais por injustiça, já não se lembra mais deles, já os lançou no lago do esquecimento. Por isso, no nome de Jesus, ó Pai, nós te exaltamos e glorificamos aqui nesta noite, entrando assim na dispensação do Espírito Santo. Que haja um grande mover da parte do Senhor aqui nesta noite. Que haja um grande mover em nossas vidas, Senhor, para que possamos cada vez mais glorificar e exaltar o seu santo nome. E que o nome do Senhor esteja cada vez mais engrandecido em nosso meio. E sendo divulgado nos quatro cantos dessa cidade, deste estado e deste país. E que haja, Senhor, um grande avivamento na sua igreja, no seu corpo. Onde estiver pregando o Evangelho na sua essência, que haja grande manifestação do Espírito Santo e do seu poder, no nome de Jesus. Porque aonde a palavra está sendo pregada, há um mover da parte do Senhor. Que o Espírito Santo manifeste aqui neste lugar, Senhor, nesta casa de oração. Que venha dos quatro ventos e assopros deste lugar, Senhor.
Que o 7 Espírito que está diante do Senhor se mova aqui neste lugar, Senhor, para que o mundo espiritual esteja aberto diante aos nossos olhos, para que possamos contemplar a sua glória e o poder do seu santo nome. Por isso nós te agradecemos neste momento, ó Pai, de estarmos aqui reunidos nesta noite para louvar e glorificar e exaltar o autor da vida, Jesus Cristo, que veio em carne, é o nosso Senhor, o nosso Deus. Jesus Cristo é o Deus único e verdadeiro nas nossas vidas. Por isso nesta noite que o Espírito Santo faça um grande mover aqui neste lugar, Senhor, que venha dos 4 ventos e assopre sobre esta casa de oração, manifestando assim a sua glória em nossas vidas, manifestando o seu poder, na manifestação do Espírito Santo com toda a autoridade e poder, Senhor, onde o Senhor se faz presente. Por isso nesta noite te agradecemos por mais uma reunião solene, para glorificar e exaltar o nosso Senhor, nosso Deus, que fez a substituição na cruz do Calvário, quando sofreu os nossos sofrimentos, sofreu as nossas transgressões, sofreu as nossas humilhações, Senhor, livrando-nos, Senhor, do juízo final, quando através da morte de cruz morreu em nosso lugar para nos dar vida na sua presença, cumprindo assim a sua vontade desde a fundação do mundo, Senhor, de estarmos em comunhão com o Senhor nosso Deus, quando ali rompeu as correntes, fazendo assim um elo de ligação para estar na sua presença, derrubando assim as barreiras que separavam do nosso Deus. Por isso, ó Pai Celestial, nós te agradecemos por esta obra da cruz, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos reunidos nesta noite para glorificar e exaltar o Senhor nosso Deus. Estamos aqui para glorificar e exaltar e agradecer ao Senhor por tudo o que tem feito em nossas vidas, desde a crucificação até o nosso nascimento, Senhor, ao nosso nascimento também o espiritual. Somos gratos, Senhor, pela sua palavra, somos gratos pela manifestação do Espírito Santo, somos gratos por ter o privilégio de estar reunidos para te exaltar, Senhor, glorificar o autor da vida. Somos gratos ao Pai por este momento único, exclusivo ao Senhor, porque estamos aqui para te glorificar, Senhor, te exaltar. És bem-vindo aqui neste lugar, és bem-vindo o seu santo nome, és bem-vindo os teus anjos que assistem diante do seu trono, és bem-vindo aqui, nosso Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador, aquele nos redimiu junto ao nosso Pai Celestial, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A nossa gratidão, Pai, pelas nossas vidas, pelas vitórias, pelas conquistas, porque a grande vitória já nos foi dada através, Senhor, da nossa conversão junto ao Senhor, quando o Espírito Santo se moveu em nossa consciência, causando-nos um grande temor, Senhor, do juízo eterno, quando através da sua palavra fomos comprados pelo Senhor, quando através dos seus profetas ministrando a palavra, o Senhor nos convenceu através do Espírito Santo do pecado que havíamos cometido, Senhor, de toda a impureza, de toda a perfeição que havia nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pelo Consolador do Espírito Santo, nós te agradecemos pelo nosso nome já está escrito no livro da vida, nos aguardando o grande endereço na Jerusalém Celestial, a cidade maravilhosa feita pelo nosso Deus, que é grandiosa e bela, porque foi feito pelo Senhor, porque tudo que o Senhor fez é perfeito, Senhor. A nossa gratidão, Pai, pela nossa regeneração através da sua palavra, pela nossa libertação através do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, por estarmos aqui presentes na presença do Senhor, por estarmos aqui para te glorificar, Senhor, e te exaltar, tanto no corpo quanto no Espírito, porque ambos foram comprados por um alto preço, a sua vida em troca da nossa vida, quando sangrou até a morte, para nos comprar com o seu sangue carmesim, para juntar novamente, estarmos reunidos na sua presença e fazer parte do grande coral de adoração, ó Pai. A nossa gratidão, Senhor, por cada vida que tem se dobrado, se curvado ao Senhor, pelas nossas próprias vidas, pela nossa descendência, pela nossa semente, que já nasceu no berço do Senhor, já nasceu dentro do Evangelho, sem as maldições, por todas elas já foram quebradas pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, por nascermos na sua presença, Senhor. Por isso nós somos gratos ao Pai, por livrar a nossa semente de toda
que estava por vir, por ter nos livrado do juízo eterno, Senhor, que é o sofrimento, que é a morte eterna, que é o sofrimento. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por ter nos resgatado do império das trevas e nos colocado no reino da sua luz, acima dos principados, das potestades e de toda a força do mal. A nossa gratidão, Pai, por ter tido paciência conosco, quando ainda vivíamos no lamaçal do pecado e do engano. O Senhor enviou os seus profetas, os seus missionários, os seus pregadores, as suas profetisas, Senhor. Quando através da sua palavra fomos convencidos através do Espírito Santo, Senhor, porque não é por nós mesmos que somos convencidos, Senhor, ou que as pessoas são convencidas, é pela manifestação do Espírito Santo. Por isso, Pai, nós te agradecemos, que o Espírito Santo esteja aqui nesta noite, que o Espírito Santo esteja em nossas vidas, para estarmos sempre na sua presença e de enxergar, Senhor, o que te agrada e o que não agrada ao Senhor, para que sejamos sempre quentes, nem morno nem frio, mas sempre quentes, Senhor, pela manifestação do Espírito Santo, para que nossas candeias tenham o seu azeite, Senhor, pois a candeia nossa foi colocada no alto para iluminar os nossos pés, porque o Evangelho do Reino é luz para os nossos pés, Senhor. O Evangelho do Reino é poder e autoridade para os salvos. A nossa gratidão, Pai, continue abençoando o seu povo, continue nos abençoando, Senhor. Continue agindo em nossas vidas, pois damos toda a legalidade para o Senhor agir, pois lançamos diante do Senhor o nosso livre-arbítrio, para que tenha toda a liberdade, para que nossas vidas sejam do seu jeito e não do nosso jeito, para que possamos fazer segundo a sua vontade e não da nossa vontade. Que seja primeiro Deus e depois nós, que seja primeiro o Senhor em nossas vidas, que seja sempre o Senhor em primeiro lugar, Senhor, para que as outras coisas, como o Senhor mesmo nos prometeu, nos seja acrescentado. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por este momento de adoração ao Senhor. Nós te agradecemos por cada vida aqui presente, e por aqueles que estão assistindo pelo link, e por aqueles que irão assistir no futuro esta ministração, Senhor. A nossa gratidão, Pai, continue abençoando o seu povo, a sua igreja, o seu corpo, pois o Senhor é quem conduz o corpo. Então nos conduza à vida eterna, nos conduza nesta caminhada, Senhor. Ajude-nos a cumprir o nosso chamado, Senhor, para que não chegamos diante do Senhor de mãos vazias, mas sim com os frutos que permanecem para sempre. E assim recebemos o nosso galardão, Senhor. Assim nós recebemos a coroa da vitória, para estarmos sempre na sua presença, no nome de Jesus. Glórias a Deus, bem forte para Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Essa mesma comunhão, eu convido a irmã Tatiana a fazer essa oração de agradecimento, a sua oração de louvor e gratidão ao Senhor, no nome de Jesus, bem forte para Jesus. Paz, Senhor, irmãos, vamos entrar na presença do Senhor. Eu vou orientar que todos fechem seus olhos, esqueçam que eu estou aqui. Quem está assistindo também pelo link, vocês vão entrar na presença do Senhor, todos nós vamos entrar, e nós vamos concentrar no que nós estamos fazendo e orar com sinceridade, porque é a sinceridade que atrai a presença de Deus, não são as palavras bonitas. Então nós vamos entrar com sinceridade diante do Senhor. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, como filhos amados pelo Senhor, entramos agora diante do Senhor com o coração sincero, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, entra aqui essa noite, esteja aqui para ouvir as nossas orações. Espírito Santo, se mova em nós, toca cada um de nós, Espírito Santo, para que entremos nesse lugar de adoração genuína ao Senhor, porque o Senhor, Pai, merece ser glorificado na terra como o Senhor é glorificado nos céus. E nós estamos aqui como adoradores do Deus vivo, como adoradores do único Deus verdadeiro. Não estamos aqui para adorar demônios, não estamos aqui para adorar pessoas, mas estamos aqui para te adorar, Pai, porque digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração, hoje e eternamente, Pai. Espírito Santo, se move em cada um de nós. Nós te autorizamos, Espírito Santo, a se mover aqui, a se
Senhor, Pai, e nós sabemos que o impedimento está em nós, e nós precisamos mover, Senhor, nós precisamos fazer a diferença, Pai. As pessoas têm sede, nós também, Pai, nós precisamos te ouvir e nós precisamos mudar, porque o impedimento está em nós e nós sabemos disso. Então nós pedimos em nome de Jesus, Pai Celestial, nós permitimos essa noite que o Senhor venha em nós e que o Senhor mude em nós aquilo que não está te agradando, faz-nos enxergar. Espírito Santo, nos incomode-nos, Espírito Santo, para que venhamos a mudar aquilo que não está te agradando, aquilo que o Senhor vê, que está sendo impedimento aos nossos chamados, porque cada um de nós tem que ser templo limpo para que o Senhor venha agir, e nós queremos o seu mover, nós queremos que o Senhor age em nós, por nós e através de nós, para a glória do Pai, porque nós queremos, Senhor, nos apresentar diante do Senhor, no dia do juízo, no dia do galardão, com as mãos cheias de frutos, tantos frutos que nós não conseguimos carregar com as nossas mãos apenas. Pai, o Senhor é digno desses frutos. As pessoas estão lá fora, elas precisam do Senhor. Ninguém aguenta mais religião, Senhor, ninguém aguenta mais religiosidade, Senhor. Nós queremos o Senhor, nós queremos o seu mover, queremos ser corpo de Cristo. Ninguém está defendendo mais, Senhor, nós não queremos defender placas de igreja, isso não faz diferença para ninguém, isso não salva ninguém, só Jesus salva. Nós queremos levar para as pessoas um Deus verdadeiro, um Deus que salva, um Deus que a gente conhece, e nós queremos te conhecer em intimidade, Pai, porque nós só poderemos refletir o Senhor se nós estivermos perto do Senhor e nós te conhecermos. Então nos ajuda a entrar nesse lugar, meu Deus, de te conhecer, Senhor, de te amar de verdade como o Senhor é digno, um amor que não é sentimento, mas é obediência. Nós queremos essa obediência. Vem, Espírito Santo, vem sobre todos nós, muda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, quebra, Senhor, tudo que está no nosso coração que não tem te agradado, que é sujeira, Senhor, que nos afasta do Senhor, pode nos incomodar, Espírito Santo, não deixa mais qualquer um de nós acomodado com o erro, Senhor, acomodado com a desobediência ao Senhor. Nós não queremos mais isso. Nós queremos que quando o Senhor chegar, Espírito Santo, que o Senhor entre em cada um de nós com liberdade, o Senhor se mova em cada um de nós com liberdade, para a glória do Pai, porque as pessoas estão lá fora e elas precisam, e tem gente na igreja que também precisa te ouvir, ó Deus. Então usa-nos, Senhor, no nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para ir e levar a palavra, o Senhor nos chamou para ir e pregar a verdade, o Senhor nos chamou a ir não para levar doutrinas, mas para levar a verdade, e as pessoas têm sede, meu Deus, e o fim do tempo está muito perto, Senhor. Nós sabemos que está perto, e nós queremos, Senhor, nós queremos fazer a diferença, nós queremos que as pessoas sejam alcançadas, Pai, porque o Senhor amou, não foi só os crentes, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por cada pessoa que respira. Cada pessoa que está nessa terra, que já passou e que vai passar nessa terra, tem fôlego de vida do Senhor. Foi o Senhor quem deu fôlego de vida, não foi o ser humano, não foi a medicina, muito menos o diabo. Só o Senhor dá fôlego de vida, e o Senhor ama todos. O Senhor quer que todos venham a te conhecer e viver eternamente com o Senhor. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ter a vida eterna. E nós queremos ajudar, Pai. Nós queremos ser aqueles que o Senhor enviou, aqueles que realmente contribuem para o teu reino, que ajuntam e não espalham. É isso que cada um de nós quer ser, Pai. Mas sozinhos nós não damos conta. Nós somos apenas o machado. O lenhador é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Então hoje nós estamos nos submetendo em comum acordo. Todos nós estamos em concordância aqui essa noite, nos submetendo, Pai, para cumprir o seu propósito para cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós, meu Deus, é instrumento nas suas mãos. Cada um de nós precisa do Senhor, Pai, para cumprir esse chamado. E nós entendemos que o erro está em nós. Aquilo que não está sendo feito, Pai, aquilo que não está sendo cumprido daquilo que o Senhor nos mandou fazer, o erro não está no Senhor, está em nós. E nós precisamos enxergar, Pai. Nós precisamos enxergar, porque nós queremos mudança. Nós estamos aqui humildemente reconhecendo o erro, Pai, e pedindo ajuda na mudança. Ajuda, Espírito Santo, para que a gente não fique mais nesse lugar de acomodação, esse lugar que acha que está tudo certo quando não está. Nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor pode nos incomodar. Não deixa mais. Não nos deixe mais nesse lugar de acomodados, mas nos coloca no lugar que o Pai nos chamou, no lugar que o Pai nos chamou para cumprir o nosso propósito. Porque quando chegar o dia do juízo, nós queremos nos apresentar diante do Senhor com alegria, meu Deus. Alegria de ter sido considerado dispenseiro fiel do Senhor.
porque é isso que o Senhor merece, meu Deus. E o Senhor colocou cada um aqui, Senhor, cada um aqui com um chamado, com um propósito. Tem vida, Senhor, que dependem das vidas que estão aqui para serem alcançadas, Senhor. E nós queremos te ouvir, nós queremos te obedecer, Pai. O Senhor sabe que sozinhos nós não damos conta. O que nós podemos é nos tornar o templo limpo para o Espírito Santo encher, para que cada um venha a ser usado pelo Senhor. Então nós pedimos ajuda essa noite. Não deixa mais, Espírito Santo, do jeito que estávamos quando chegamos aqui essa noite. Não nos deixe mais, não deixa mais ser desse jeito. Nós queremos mudança, nós queremos transformação, e hoje nós pedimos, pode mostrar o erro, pode nos mostrar. Espírito Santo, incomoda cada um de nós, para que cada um venha enxergar o próprio erro, venha enxergar o que está incomodando o Senhor, como o Senhor tem nos visto, porque nós queremos nos limpar, nós queremos entrar na tua presença, Espírito Santo, com alegria. Nós queremos ser dignos do Senhor habitar verdadeiramente e plenamente em nós, e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo que o Senhor fez aqui essa noite, obrigado pelo que o Senhor fez em cada um de nós, obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui e porque o Senhor está nos ouvindo. Não é, Senhor, não é para vanglória de ninguém, não é, Senhor, não é porque eu estou aqui em cima, é porque o Senhor ouviu a oração sincera de cada um aqui, Senhor, que entrou na tua presença, cada um aqui que entrou com sinceridade no coração. É isso que a tua palavra diz: perto está o Senhor dos que te invocam, dos que invocam o Senhor com sinceridade. É a sinceridade que atraiu a tua presença, é a sinceridade no coração de cada um aqui que moveu o seu coração, e a obediência que atrai as suas promessas. O Senhor prometeu para cada um, meu Deus, alguma coisa, o Senhor tem chamado para cada um, e é a obediência que vai cumprir esse chamado, e nós queremos te obedecer, meu Deus. Chega desse lugar de desobediência, Senhor, chega desse lugar de dureza de coração, Pai. Nós queremos, Senhor, ter um coração moldado pelo Senhor, um coração, Senhor, que agrade ao Senhor, de forma que quando o Senhor procure nessa terra aqueles que te adoram em espírito e em verdade, o Senhor encontre cada um de nós, e que todos nós venhamos a ser, meu Deus, semeadores no teu reino. Não estou falando de finanças apenas, Senhor, estou falando de obediência, estou falando, meu Deus, de praticar o ID, aquele, Senhor, que o Senhor procura, quem me obedece, quem pode fazer a obra, que o Senhor encontre cada um de nós para a glória do teu nome, que o Senhor não encontre vanglória em nós, que o Senhor não encontre, meu Deus, orgulho em nós, que o Senhor não encontre, Senhor, em nós status, mas que o Senhor encontre em nós adoração genuína ao Senhor, submissão ao Senhor, que todos nós venhamos a reconhecer que a glória é toda tua, o louvor é todo teu, a adoração é toda tua, que não existe status, Senhor, entre nós, mas que o status seja todo seu, Pai, porque só o Senhor é digno disso. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por cada mover do Senhor. Nós queremos te adorar, Pai, e reconhecer que é o Senhor quem faz. Nós somos apenas um machado, a obra é tua, Pai, a mão é tua, é o Senhor quem faz, e nós queremos te louvar e enaltecer, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez essa noite, por tudo que o Senhor ainda fará. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós nem merecíamos ser chamados servos, e o Senhor nos colocou como filhos, e nós queremos te adorar por isso, Pai, e nós queremos te agradecer, porque a nossa sinceridade, a sinceridade de cada um essa noite, meu Deus, atraiu a sua presença, atraiu o teu Espírito, atraiu o teu mover aqui, meu Deus. Quão grande honra é saber que o Senhor está nos ouvindo, quão grande honra é saber que estamos diante do Rei do Universo, do nosso Pai Celestial, aquele que nos ama e nos escolheu antes mesmo de nascermos. Nós queremos te agradecer, Pai, te louvar. Digno é o Senhor de toda honra, glória, louvor e adoração, hoje e por toda a eternidade. A tua palavra diz que todo joelho se dobra ao teu nome, e o nosso joelho se dobra, e que não seja somente o nosso joelho, seja o nosso coração, que o nosso coração se dobre ao Senhor, rendido ao Senhor, e a ordem que o Senhor vai dar a partir de hoje a cada um aqui, Pai, que ela seja obedecida, que não haja resistência nos nossos corações mais, que não haja mais o orgulho, Senhor, que nos impedia de cumprir o chamado, mas que nós venhamos, Senhor, a verdadeiramente nos render ao Senhor para a glória do teu nome, Pai. Obrigada em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias a Deus, bem forte para Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O que era, o que é,
maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Nessa mesma comunhão, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Assim disse o Senhor: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciar o que está por vir. Amém. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que eu fale dos seus mistérios, para que manifeste, Senhor, como me convém falar, no nome de Jesus. Amém. Seja sentado, irmãos. Pois assim diz o Senhor: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O nosso Senhor Jesus, desde o princípio do seu ministério, ele tinha um grande objetivo: cumprir a sua missão na íntegra. Quando ele foi conduzido ao deserto para que o diabo o provasse, tentasse, ele jamais pestanejou. O diabo tentou naquilo que era a maior fraqueza dele naquele momento, quando ele teve fome. Mas Jesus sabia da sua missão. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que havia uma obra grandiosa do qual o Pai o enviou. Quando nós entendemos isso, irmão, quando nós ouvimos a respeito de Jesus, da sua missão, do envio do Espírito Santo, porque uma coisa eu aprendi nas Escrituras, que Deus sempre quis o melhor para o seu povo. Deus sempre quis que a bênção fosse completa em todas as áreas. Quando o Senhor nos enviou o Espírito Santo, Deus tinha uma preocupação conosco, de não sermos religiosos, de não vivermos no engano, como o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, eles sempre fizeram questão de frisar a questão dos falsos profetas, daqueles que distorcem as Escrituras para a sua própria perdição. A obra do Senhor na sua vida, na minha vida completa. Deus não queria que nós vivêssemos no engano. Por isso Ele enviou o Espírito Santo, para que ninguém fosse enganado, para que nenhum de nós nos tornássemos religiosos, ou ser conduzidos ao erro. Porque de religião já existia, a religião já existia naquele tempo de Jesus. Existia o judaísmo, as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam opressivas, enfermas, toda sorte de doença ali, de sofrimento, porque eles viviam na religiosidade e no engano. Quando o Senhor nos deu um manual de instrução, Ele nos deu também um professor, o Espírito Santo. Não existe maior faculdade para você estudar a que não seja a faculdade do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo, Ele nos capacita a entender toda essa verdade. O Espírito da verdade lhes ensinará todas as coisas presentes que estão por vir. O Espírito Santo. Porque Deus sabia que haveria falsos profetas. Deus sabia que haveria aqueles que iam distorcer as Escrituras para o engano. Como nós passamos a entender o que é a religião de Cristo, o que é a igreja de Jesus? Como vamos
é simplesmente o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Porque Deus sabia que haveria os falsos líderes, Deus sabia que haveria os falsos religiosos, Deus sabia que haveria de vir as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios. Sempre soube disso. Então, quando o Senhor nos deu o Espírito Santo, que Ele estava preocupado comigo e com vocês, para diferenciarmos o verdadeiro corpo de Cristo, para diferenciar que sabemos qual a verdade a respeito do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos faz entender o que é a igreja de Jesus, o que é a religião. Se a pessoa lhe perguntar, mas como que eu vou saber a religião verdadeira? O que é a igreja de Jesus verdadeira? É simples. A igreja do Senhor Jesus, desde o princípio da missão dos 12, da missão dos 70, eles exerciam autoridade sobre o império das trevas. É através do Espírito Santo, no nome de Jesus, que é um mover do poder de Deus. O que impede o homem do pecado manifestar no mundo nos dias de hoje, antes que a igreja seja arrebatada? O que diz as Escrituras? O Espírito Santo é que o impede de se manifestar. Somente depois que Jesus vir arrebatar a sua igreja, aí sim, porque o Espírito Santo vai subir, ficará restrita às 2 testemunhas em Jerusalém, para anunciar aqueles que eram no princípio os eleitos, os quais foram deixados para trás porque não creram em Jesus. Quando o Senhor lhes disse: os primeiros serão os últimos serão os primeiros, e aquele que tinha pouco, até o que tem seria tirado, e aquele que muito tem, até seria acrescentado. E estava falando a respeito da sua igreja, estava falando a nosso respeito. E que diz mais o Senhor na sua palavra, em João, 2 João, capítulo 1, que é um capítulo único, versículo 10, o Senhor diz, na sua palavra: se alguém vir ter convosco e não traz essa santa doutrina, não os recebei em vossa casa, e nem ao menos os saudeis. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Os falsos religiosos, de alguma maneira, vai tentar nos corromper com as falsas doutrinas. Deus sempre, no princípio, meu irmão, minha irmã, Ele não quis que nós andássemos no erro, porque no erro vivíamos no passado ao mundo. No erro vivia no ministério de Jesus, quando o povo estava ali seguindo a religião, coava um mosquito e comia um camelo. Era como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Não era aquilo que Jesus tinha para aqueles que seriam redimidos pelo seu sangue. Por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Sem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar a Deus, porque não vai passar de religiosos, não vai passar daqueles que estão pegando apenas doutrinas, doutrina de engano. Por isso o Senhor tinha essa preocupação, que a obra seria completa na sua vida e na minha vida. Deus, desde o princípio, Ele sempre quis o melhor para o seu povo. Como provar isso? Quando o homem não estava no pecado, como ele vivia? No paraíso, no jardim do Éden. Tinha tudo. Faltava o que ali? Absolutamente nada. Tinha tudo. Mas o homem pecou e não poderia viver eternamente no pecado. Por isso Deus os tirou daqui do meio do jardim do Éden e colocou em 2 anjos. Mas quando Jesus veio para nos resgatar, qual era o propósito de Deus? Então examinamos Gálatas capítulo 5, o Senhor diz que as bênçãos que foi estabelecida no Monte Gerizim também fazia parte da nossa vida. As bênçãos anunciadas ali em Êxodo, quando Moisés carregou o seu povo ali do Egito para a Terra Santa. Deus quer melhor para você e para mim. Não podemos aceitar a bênção pela metade. Não podemos receber apenas migalhas, porque o seu pai, que é o meu pai, é rico em tudo, é rico no amor, é rico na graça, no poder, em todas as coisas.
Quando Jesus faz a comparação diante dos seus discípulos, ele diz: olha, se um filho pedir ao pai um peixe, porventura ele daria uma pedra? Daria uma serpente? Se porventura pedisse um peixe, porventura ele daria uma pedra? Aí vocês imaginam o nosso Pai, que o amor para conosco não há palavra para descrever. Apenas vamos lá em João capítulo 3, quando o Senhor diz que nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer seu povo perecendo, Deus não quer seu povo debaixo de tribulações, de sofrimentos. É por isso que nós temos o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, porque o Evangelho do Reino é poder para os salvos, o Evangelho do Reino é luz para os nossos pés. Não podemos andar no engano. As Escrituras têm todas as pessoas no mundo inteiro têm acesso às Escrituras, com exceção daqueles países que se voltaram para as trevas e que impedem o povo de conhecer as Escrituras, mas são poucos os países. Todos nós sempre tivemos acesso às Escrituras, mas para não nos tornarmos religiosos como no passado, para não tornarmos como os judeus naquele tempo que existia o judaísmo, onde o povo vivia doente, sofrendo, alguns debaixo de espírito de miséria, outros de sofrimentos, de tribulações, opressivos, doentes, enfermos, aleijados, coxos, tinha de tudo, mas eles tinham a religião, mas eles não tinham o principal, eles não tinham o Espírito Santo. Quando Jesus ele disse: eu vou para o Pai, se eu não for para o Pai, não posso enviar naquilo que é de mim mesmo o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é que testifique na sua consciência e na minha consciência a questão do pecado, a questão do engano. É o Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra de Deus, porque Deus não quer você nem a mim no engano. Deus não quer que sejamos apenas religiosos, mas sim os verdadeiros dispenseiros do Senhor, para estar na obra dele. A diferença da religião e da igreja de Jesus é o Espírito Santo, é o mover de Deus na manifestação do Espírito Santo, é o nome de Jesus em ação em nosso favor, pois nós temos como corpo o nome de Jesus. O próprio Jesus é quem conduz a sua igreja à vida eterna. É o próprio Jesus como cabeça do corpo que nos conduz para o nosso Pai Celestial. É o próprio Jesus nos convencendo do pecado e do engano que vivíamos, porque eles não creram no passado, eles não creram no Filho do Homem, mas nós cremos. Bem-aventurado aqueles que creram sem ter visto. As bem-aventuranças faz parte da sua vida e da minha vida. De uma coisa eu tenho certeza: Deus quer o melhor em todas as áreas para a sua vida. Tanto que o Espírito Santo é quem testifica em nossa consciência as mesmas bênçãos propostas aos judeus no passado, tanto na saída do Êxodo quanto em Deuteronômio, foi estabelecido para nossas vidas. Quebrou as maldições, a lei de alguma maneira nos era contrária, porque ela estava enferma. O Senhor rasgou na cruz, porque o Senhor não queria o seu povo em sofrimento e em engano. O Senhor não queria o seu povo com a bênção pela metade, mas sim que a bênção seria completa em nossas vidas. O que Jesus fez em seu ministério terreno? Chegou anunciando que o reino de Deus havia chegado em vossas vidas. Anunciava que o reino de Deus estava ali pronto, e provava. Não apenas falava que o reino tinha chegado, ele provava que o reino tinha chegado. Quando ele curava enfermo, quando ele expulsava demônio e mostrava: eu sou maior que Satanás, eu sou maior do que ele tem que submeter a mim, eu o venci no deserto. Jesus curava as pessoas. O reino de Deus não é por palavras, é por poder e autoridade.
verdadeira. Agora eu quero ver alguém expulsar o demônio, se não pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. O demônio não obedece. Quer saber por quê? É simples. Quando alguém recebe o Espírito Santo, quando ele é batizado no fogo, que é o Espírito Santo, o batismo de Jesus, o seu corpo no mundo espiritual é incandescente, é diferente. Ninguém tem coragem de afrontar Satanás se ele não tiver o Espírito Santo com ele. Ele vai fraquejar, ele vai temer, porque ele não conhece o que ele não sabe que realmente o que Jesus fez na cruz. Ele não sabe que nós fomos colocados nos lugares celestiais, acima dos principados, das potestades, toda a força do mal. O que Jesus disse para os seus discípulos, quando eles estavam reunidos: eis que vos dou a chave dos céus. O que ligar na terra está ligado nos céus, desligado na terra está desligado nos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Somos a igreja de Jesus. Mas isso só testifica em nosso coração através do Espírito Santo. Porque o verdadeiro religioso, quando a coisa aperta, ele fraqueja. Quando ele aperta, ele clama: ah, a misericórdia, Deus, a misericórdia, Jesus. Eu só falar isso. Por que não usa o nome de Jesus na autoridade do nome de Jesus? É porque não tem o Espírito. Meu irmão, se não tiver o Espírito Santo, não tem coragem. Sem o Espírito Santo não tem ousadia. Porque o Senhor disse: não vos dou o Espírito pela metade, não vos dou o Espírito de temor, mas o Espírito de ousadia. Porque a coragem vem do homem, a ousadia vem do Espírito Santo. Ter coragem é uma coisa, ter ousadia é outra. Sem o Espírito Santo é impossível. Deus te deu o Espírito Santo e me deu o Espírito Santo por um simples propósito: de não vivermos no engano, de não sermos apenas um religioso, de não deixar que ninguém venha nos persuadir com falsas doutrinas, ou que diremos com sinceridade, doutrina de demônio, onde eles colocam o diabo e engrandecem o diabo, até não tratar o nome do bicho. Tu já viu como os espíritas chamam o diabo? Deus não trata de adversário, que é Satanás ou o diabo. Como religiosos tratam o diabo? Eles chamam o sujeito é de luz e fé. Nem é luz, nem é fé. É trevas. Mas por que o trata desse jeito? É porque se eles os consideram, irmão, é porque não tem o Espírito, ele está com medo. Tem medo de expulsar o demônio, tem medo de afrontar, tem medo de mandar sair no nome de Jesus. Sem o Espírito Santo é apenas um religioso. A verdade é simples. A igreja do Senhor Jesus, ela é constituída de autoridade e poder. Jesus não apenas anunciou que o reino havia chegado, ele provou que o reino tinha chegado, porque o diabo submeteu a ele. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte, e ele nos constituiu como corpo, com essa mesma autoridade. Mas não existe autoridade na igreja sem que haja o Espírito Santo. Não existe quem pregue o evangelho do reino senão pelo Espírito Santo, porque está cheio de falsos profetas. Quantas vezes o apóstolo Pedro, o apóstolo João nas suas cartas falou sobre isto, até nos ensinou como provar o Espírito. Todo espírito que não declarar que Jesus Cristo vem em carne, este espírito não é de Deus. Nós temos uma nova instrução, irmão, não podemos ser religiosos, não podemos viver no engano, porque Deus quer o melhor para você e para mim. Não aceite derrota, não aceite fracasso,
não reconheça a autoridade do inferno, porque a igreja é maior. O corpo de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo vem em carne, é o Senhor nosso Deus, e nos colocou nos lugares celestiais juntamente com Ele. Cada um toma a sua posição de autoridade, cada um toma a sua posição da bênção que o Senhor lhe concedeu, porque a obra é completa. Não adianta ninguém chegar diante de Deus: Senhor, mas eu fiz isso e aquilo, eu passei dificuldades pelo Evangelho. Conversa, meu irmão, minha irmã, isso é conversa de religioso, porque Deus quer o melhor para o seu povo. As bênçãos que foram dadas para os judeus, aquelas mesmas bênçãos também foi nos constituído, e ainda nos deu muito mais do que eles. Deus nos deu muito mais do que deu para os judeus, muito mais do que vocês pensam, possam imaginar, porque as bênçãos que Ele tinha também faz parte da nossa vida, mas Ele nos deu alguém para nos ensinar, mestre por excelência, o Espírito Santo. Não há nada que se compare ao Espírito Santo. Não há bens materiais que se comparem ao Espírito Santo. Não há posição social que se compare ao Espírito Santo. Não há nada em cima desta terra ou no céu que se compare ao Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus em seu favor e em meu favor. Então nos deu muito mais que deu para eles. Além de nos termos dado todas as bênçãos constituídas no passado, no Monte Gerizim, além de tudo, nos constituiu autoridade sobre o império das trevas. Quando o Espírito Santo passou a fazer parte da nossa vida no batismo de Jesus, no batismo no fogo, muito mais bênçãos nós temos do que eles, porque nós temos um Consolador. Você não precisa de ninguém chegar para você e te ensinar. O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, porque as profecias não é de particular interpretação, porque foi dada atrás da manifestação do Espírito Santo. É Ele mesmo que testifica na nossa consciência essa verdade. Quando o Senhor nos disse que seriam que nos abençoaria de maneira sobrenatural, quando o Senhor diz: feliz aqueles que crescem em ter visto, a bênção é maior na sua vida e na minha vida, meu irmão, minha irmã. Aprendam isso. Agora imagina tudo que Deus fez na vida deles. Veja as Escrituras, como eles estavam, como que era a vida deles quando eles estavam em comunhão com o Senhor. Eles iam para uma guerra, não voltavam, não tinha uma viúva para chorar na morte dos seus soldados. Eram todos vencedores em tudo, enquanto estavam em comunhão com o Senhor. Quando o Senhor nos diz: bem-aventurado aqueles que crescem em ter visto, nós recebemos muito mais que os judeus. Se eles eram um grande guerreiro, eles não conheciam derrotas quando estavam na comunhão com o Senhor. E nós recebemos mais do que eles o Espírito Santo. Então não podemos conformar com derrota, com sofrimento. Não podemos conformar, meu irmão, minha irmã, com pobreza ou com miséria, porque Ele nos deu muito mais do que aquilo lá. Cada das bem-aventuranças faz parte da nossa vida. Por isso o Senhor nos diz na sua palavra: vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Este Espírito da verdade é quem testifica na sua consciência e na minha consciência toda a verdade a respeito do Deus da Bíblia, toda a verdade a respeito das bênçãos do Senhor que foram constituídas para a nossa vida. E ainda recebemos muito mais: o Espírito Santo. É Ele que está aqui conosco, é Ele que está me abençoando e te abençoando, é Ele que está mudando a sua história e a minha história. Porque quando vivíamos no lamaçal do pecado e do engano, lembra como é a vida sua no passado, onde converteram a Jesus?
ficava pensando em coisas que não tinham fundamento, vivia debaixo de tribulação, de sofrimento, e quando as doenças apareciam, fazia o quê? Tinha que consultar, viver debaixo de sofrimento. Quantas humilhações passamos na nossa vida antes de converter a Jesus. Agora lembra da sua vida, quando você passou a conhecer Deus, quando você começou a orar e você viu o resultado da sua oração, quando você clamou a Deus, Ele lhe respondeu. Quantos de nós aqui já vimos o sobrenatural de Deus? Quantas vezes nós vimos Deus curar? Quantas vezes nós vimos Deus fazer libertação na sua igreja, mediante as ministrações? Até tempestade o Senhor já cessou quando nós oramos. Vocês lembram disso? Quantas vezes a irmã ia lavar roupa e o céu fechava para a chuva? Senhor, segura a chuva até eu lavar a minha roupa. E Deus segurava. Como que pode um negócio desse, irmão? E antes como que era? Não tinha ousadia para orar. Não tinha fé para Deus mover o mundo espiritual. Porque não conhecia o Deus verdadeiro. Conheciam o Deus da religião. Tínhamos religião. Eu tinha religião, eu já tive religião na minha vida. Todos aqui já tivemos religião. Eu já tive na minha casa imagem de escultura minha que eu ganhei. Mas vivia sofrendo debaixo de tribulações, opressivo, debaixo de derrota. Eu tinha religião. Os judeus também tinham religião, viviam debaixo de enfermidade e doenças, e de sofrimento e perseguições. Quando Jesus veio, eles estavam submissos a Roma, governados por Roma. Mas quando você conheceu Jesus, o que mudou? O primeiro milagre de Jesus, a transformação de água para vinho. Não tínhamos gosto, agora somos o sal da terra. Nós somos o tempero. O tanto que mudou na sua vida e na minha vida. Quantas vezes a gente apavou de morrer? Hoje nós sabemos que morrer não é o fim, mas é o início da vida eterna, é o início da glória em nossas vidas, por fazermos parte do corpo de Jesus, que é a sua igreja. Quantas vezes nós oramos, ou na verdade nós rezamos, clamavam a Deus que não respondia, ainda precisava nós carregarmos Ele. Quanto sofrimento você já teve, eu tive, quando tínhamos religião. Mas no dia que nós recebemos o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, que o Espírito Santo passou a agir na sua vida e na minha vida. Olha a transformação. Vivíamos no lamaçal do pecado e do engano, já não vivíamos mais. Vivíamos para as festas mundanas, para as festas pagãs, já não vivemos mais. O que nós vivemos é para Deus, não é para a religião. Não vivemos para festas pagãs, mas para uma festa espiritual, onde a alegria é para sempre, e não através de embriaguez, que dura poucos minutos ou pouco tempo, e no outro dia chega a conta, dor de cabeça, moleza, sofrimento. As festas nossas não são pagãs, mas sim a alegria do Espírito Santo. É este Espírito Santo que o Senhor enviou, é que nos traz toda essa alegria, é que testifica em nossas vidas quem é o Deus da Bíblia, quem é o seu Deus, o meu Deus. Graças ao Senhor, Pai, pelo Consolador.
Aleluias. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e converse com Jesus, porque o Espírito Santo vai estar te consolando e todas as coisas estarão contribuindo juntamente para o seu bem, porque essa é a vontade do Senhor, que os seus filhos e as suas filhas estejam bem em tudo, porque a bênção do Senhor é completa. Obrigado, Senhor. A minha gratidão, Jesus, porque o Senhor é o meu Senhor, meu Deus. O Espírito Santo é meu mestre por excelência. Tenho as leis, tenho o manual de instrução, mas o professor é o Senhor, na manifestação do Espírito Santo. Graças a Ti, ó Pai, por este momento, de como instrumento nas Suas mãos, falar um pouco a respeito, Senhor, da grandeza do Senhor para conosco, da grandeza do Seu amor para conosco. Enviou Seu Filho para o resgate, e enviou em seguida o Espírito Santo para nos ensinar e testificar em nossas vidas a grande bênção que é Jesus, a grande bênção que é o nosso Senhor, a grande bênção que o Senhor nos concedeu mediante a nossa conversão a Jesus como Deus único e verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Graças a Ti, ó Pai, por esta oportunidade. Te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Ouça a oração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está conforme a Sua palavra, o Seu propósito, para que sejamos mais que vencedores. No nome de Jesus. Porque o Senhor já nos concedeu a vitória. Testifique em nossos corações o que precisamos de mudar, Senhor, para contemplar essas bênçãos que o Senhor já preparou. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bem forte para Jesus. Nessa mesma comunhão, quero ungir os irmãos e as irmãs. E sim, quero abençoar também os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. E que essas bênçãos, Senhor, venham estender também aqueles que irão assistir no futuro esta ministração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor, no nome de Jesus. Eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. As bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançou, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo Consolador, no nome de Jesus, esteja agindo em cada vida, em cada coração, para que todo impedimento seja varrido da vida deles, mediante a confissão, Senhor, mediante o propósito deles de vida na Sua presença, para que nada, absolutamente nada lhes falte, Senhor, mas que todas as bênçãos contidas na Sua palavra esteja acesso a eles, meu Senhor, e concretizando no físico, no nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, no nome de Jesus eu consagro, Senhor, os dízimos e ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, os abençoo no nome de Jesus. E todos, meu Senhor, no nome de Jesus, sejam prósperos. No nome de Jesus, toda sorte de bênçãos, persiga os alcance, Senhor, no nome de Jesus. E que tenha com fartura, e que tenha, Senhor, grandiosamente uma fartura grandiosa da parte do Senhor na vida deles. Porque as ovelhas do Senhor parem gêmeos, Senhor. Amassadeiro ou frutos, os celeiros, em todas as áreas sejam mais que vencedores. E que voluntariamente devolva a 10ª parte no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo
e os ordene sair do nosso meio, do nosso caminho, da nossa vida, não torne mais a nós. No nome de Jesus, todo mal saia e vá para as pessoas eternas, no nome de Jesus. Amém. O Senhor mesmo nos disse na sua palavra que há um memorial diante do Senhor, que o Senhor abriria a janela do céu sobre a nossa vida. Não precisamos lhe provar, porque sabemos, Senhor, do seu caráter divino, sabemos do seu compromisso com o Senhor, de aquilo que o Senhor mesmo prometeu, e fiel e poderoso é o Senhor. Por isso nós cremos que a janela do céu já está aberta, Senhor, e as bênçãos do Senhor já estão manifestas em nossas vidas no espiritual, e pelo poder do nome de Jesus já está sendo concretizado, que nós cremos que recebemos no nome de Jesus. Por isso somos gratos ao Pai pela sua palavra, pelas promessas, e principalmente pela vida eterna na sua presença, que é a grande Jerusalém celestial. A nossa gratidão, ó Pai, somos gratos no nome de Jesus por ter tido paciência conosco e ter aberto os nossos olhos para enxergar toda a verdade, porque o Espírito da verdade é quem faz parte da nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Fique de pé. Levantem a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus.